Dad's Army entreteve milhões de espectadores com as aventuras bem-humoradas de um pelotão de soldados da Guarda Nacional idosos. Porém, entusiasmados. Mas nos bastidores, muitos rostos conhecidos enfrentaram tragédias inimagináveis, desde doenças até a paz. Perda de entes queridos e a morte solitária. Prepare-se para descobrir as histórias tocantes por trás dos sorrisos na tela. Vamos! James Beck, como soldado. Joe Walker. Stanley. James Carroll. Beck nasceu em 21 de fevereiro de 1929 em Islington, Londres, em 1968. Aos 39 anos, começou a interpretar o soldado Joe Walker em Dad's Army, um londrino bonito e charmoso, cujo comportamento travesso se tornou um dos principais elementos cômicos do filme. Beck deu vida ao papel com graça e confiança, ajudando a trazer humor à série e inaugurando o período de maior sucesso de sua carreira. De ator. A infância de Beck foi difícil. Seu pai estava frequentemente desempregado e sua mãe ganhava a vida fazendo flores artificiais. Saiu de casa, aos 17 anos assumiu vários empregos, estudou na Escola de Belas Artes de St. Martin e em seguida alistou-se no Exército, como instrutor de ginástica. Após ser dispensado, um encontro casual em um ônibus o levou a integrar um pequeno grupo de teatro, iniciando assim sua jornada no palco. Embora tenha rapidamente conquistado fama por seus inúmeros papéis, a carreira de Beck envolveu enorme carga de trabalho e pressões financeiras, e ele recorreu ao cigarro e ao álcool para aliviar o estresse. O casamento com Kay Beck lhe proporcionou estabilidade, mas as exigências do trabalho frequentemente o mantinham longe de casa. Ele continuou, gravando, se apresentando e participando de projetos televisivos, mesmo com a saúde começando a se deteriorar. Amigos lembram que se sentia cansado e machucado, mas ele estava determinado a cumprir prazos e sustentar a família. No verão de 1973, ao inaugurar um evento beneficente, ele adoeceu repentinamente. Em poucas horas foi hospitalizado, com pancreatite aguda que o levou à insuficiência cardíaca e renal. James Beck faleceu em 6 de agosto de 1973, aos 44 anos, deixando esposa e filha pequena. Sua morte repentina forçou os roteiristas da série de TV Dad's Army a remover Walker do roteiro, chocando seus colegas e fãs. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US. $1 milhão, em grande parte devido ao seu papel em Dad's Army e outros contratos de televisão. Arthur Lowe, como Capitão George Manwaring. Arthur Lowe nasceu em 22 de setembro de 1915 em Hayfield, Derbyshire, Inglaterra. Em 1968, aos 53 anos, estrelou como Capitão George Manwaring em Dad's Army, o arrogante, porém leal e determinado comandante da Guarda Nacional. Lowe interpretou um personagem admirável e espirituoso, tornando-se sinônimo da clássica sitcom britânica. Nos bastidores, Lowe lutava contra sérios problemas de saúde e pressões pessoais. Ele sofria de narcolepsia, uma condição que o fazia adormecer repentinamente, às vezes até mesmo durante o sono. Esses momentos não intencionais podem ser divertidos, mas também podem ser perigosos para superar suas limitações físicas. Ele se obrigava a trabalhar intensamente, o que só acelerava sua deterioração. Sua esposa, a atriz Joan Cooper, esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis e exaustivos, mas o relacionamento deles era tenso. Joan frequentemente queria contracenar com ele em todos os projetos, levando Lowe a recusar papéis principais a menos que estivesse disponível. Essa decisão consciente e inadvertidamente prejudicou suas carreiras. O conflito entre responsabilidades familiares e ambições profissionais tornou-se um fardo emocional que o perseguiu ao longo de seus últimos anos.
Mesmo após sofrer um pequeno derrame em 1979, Lowe manteve uma agenda exigente aparecendo em programas de televisão e comerciais. Seu senso de dever e o desejo de manter sua imagem pública o levaram a ignorar os avisos do médico. Dia 14, abril de 1982. Enquanto se preparava com a esposa para uma produção de Home at 7, no Alexander Theatre em Birmingham, ele desmaiou no camarim devido a um derrame grave. Arthur Lowe faleceu na manhã seguinte. 15 de abril de 1982, aos 66 anos. Seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 3 milhões de libras na época, proveniente principalmente de seu trabalho na televisão, no teatro e na publicidade. John Le Mesurier, como sargento Arthur Wilson. John Le Mesurier nasceu na sexta-feira, abril de 1911, em Bedford, Inglaterra. Em 1968, aos 56 anos, interpretou o sargento Arthur Wilson na série Dad's Army, o educado e calmo segundo. Em comando que mantinha a paz em meio aos conflitos dentro de seu pelotão. Com sua gentileza e atuação sutil, ele apareceu em todos os 80 episódios, tornando-se o epítome do charme e da compostura na televisão britânica. No entanto, por trás de sua aparência calma na tela, escondia-se uma vida turbulenta. Casou-se 3 vezes e seu segundo casamento com a atriz Hattie Jacques deixou cicatrizes profundas quando ela teve um caso abertamente com um motorista mais jovem e o levou para sua casa. Le Mesurier optou por sofrer em silêncio, permanecendo pai e marido apenas no papel, suportando uma dor que se recusava a curar. Após o divórcio em 1965, ele entrou em depressão e recorreu ao álcool. Seu problema com a bebida piorou com o tempo e, somado às pressões no trabalho e problemas pessoais, levou Le Mesurier a um colapso nervoso durante férias em Tanger, exigindo hospitalização imediata. Sua terceira esposa, Joan Malin, estava com ele, mas ela trouxe consigo seus próprios problemas, envolvendo-se em um relacionamento complicado com o comediante Tony Hancock. A turbulência em sua vida pessoal deixou Le Mesurier emocionalmente esgotado. Mesmo após ser diagnosticado com cirrose hepática em 1977 e tentar parar de beber, ele não conseguiu abandonar completamente o álcool. Em 15 de novembro de 1983, Jean Le Mesurier faleceu no Hospital Ramsgate aos 71 anos devido a uma hemorragia estomacal causada por complicações da cirrose. Ele foi cremado e enterrado na Igreja de São Jorge em Ramsgate, sob uma lápide simples com a inscrição Jean Le Mesurier, amado ator, descanse em paz. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 2,5 milhões de palara, em grande parte devido aos seus papéis no cinema e na televisão, bem como ao seu legado cultural. John Laurie, como soldado. James Fraser. John Laurie nasceu em 25 de março de 1897 em Dumfries, Escócia. Aos 71 anos, interpretou o soldado James Fraser na série Dad's Army 1, soldado escocês pessimista com olhos escuros e uma voz caracteristicamente triste. A língua afiada e a voz marcante de Laurie retratam Fraser como o coveiro do plutônio, um personagem espirituoso e comovente, tornando-o um dos personagens mais memoráveis da série. A vida de Laurie foi profundamente afetada pela guerra e pela doença, abandonando a carreira de arquiteto. Alistou-se no exército e serviu na Primeira Guerra Mundial, onde sofreu danos pulmonares por envenenamento por gás com consequências para o resto da vida. Após deixar o exército, encontrou uma saída nas artes, estudando atuação na Escola Central de Retórica e Drama, com sua voz marcante e habilidades oratórias excepcionais. Rapidamente conquistou fama nos palcos shakespearianos, sendo conhecido por seus papéis em Hamlet,
Macbeth e Otelo. No entanto, uma doença pulmonar crônica e o tabagismo desde a juventude minaram gradualmente sua saúde, forçando-o a trabalhar com capacidade física limitada. Sua vida pessoal também foi marcada pela tristeza. Sua primeira esposa, Florence May Saunders, uma atriz que ele conheceu no Old Vic, morreu de meningite poucos anos após o casamento, deixando-o profundamente solitário. Anos depois, ele formou uma amizade duradoura com Una Veronica Todd Naylor, que permaneceu com ele por mais de 4 décadas e lhe deu uma filha. A tragédia se abateu novamente quando Una faleceu em 1977, após uma longa enfermidade, deixando Laurie em profundo luto. Ele se tornou mais retraído, raramente aparecendo em público fora de suas obrigações profissionais. John Laurie tem 23 anos. Em junho de 1980, faleceu no Hospital Chalfont and Gerrard's Cross, em Buckinghamshire, aos 83 anos devido a complicações de uma doença pulmonar crônica. Suas cinzas foram cremadas e espalhadas no Canal da Mancha, de acordo com seus desejos. Seu patrimônio líquido foi estimado em 1,5 milhão acumulado ao longo de uma carreira de quase 60 anos no teatro, cinema e televisão. Arnold Ridley, como soldado. Charles Godfrey. Arnold Ridley nasceu em 7 de janeiro de 1896 em Bath, Inglaterra. Em 1968, aos 72 anos, interpretou o soldado Charles Godfrey em Dad's Army, um soldado gentil e tímido que se desculpava educadamente em momentos de tensão. A interpretação de Godfrey por Ridley tornou-se um personagem afetuoso e reconfortante, proporcionando um contraste tranquilo com o caos da água, proporcionando ao público momentos de risos tocantes. Quando o jovem Ridley foi atleta e tal, professor em treinamento antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, alistou-se. Como voluntário no exército, lutou na Batalha do Somme e sofreu ferimentos graves. Seu braço esquerdo estava praticamente inutilizado, seu corpo crivado de estilhaços, um ferimento de baioneta na virilha e um grave ferimento na cabeça o deixaram com epilepsia e desmaios frequentes por toda a vida. Esses ferimentos o forçaram a deixar o hospital prematuramente, mas também fortaleceram sua forte resiliência mental, tornando o palco um refúgio emocional para ele. Além de ser um talentoso ator shakespeariano, Ridley também se tornou um dramaturgo renomado com sua peça O Trem Fantasma de 1925, um sucesso retumbante que lhe trouxe fama e uma renda substancial. A vida pessoal de Ridley incluiu 3 casamentos, o último com a atriz Althea Parker, que durou quase 40 anos e gerou um filho. No entanto, a tragédia aconteceu quando o filho morreu em um acidente ainda jovem, deixando um legado de tristeza que nunca se acalmou. Em 12 de março de 1984, Arnold Ridley morreu no Hospital Northwood aos 88 anos após uma queda no Denville Hall, uma casa de repouso para atores. Ele foi cremado no crematório Golders Green e suas cinzas foram enterradas ao lado de seus pais no cemitério da Abadia de Bath. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 2 milhões, proveniente principalmente de cachês de teatro e da renda de sua atuação. Clive Dunn, como Cabo Jack Jones. Clive Robert Bertram. Dunn nasceu em 9 de janeiro de 1920 em Londres, Inglaterra. Aos 48 anos, tornou-se um dos membros mais jovens do elenco de Dad's Army, mas foi escolhido para interpretar o Cabo Jack Jones, o personagem mais velho, em 1968, 1977, com seus cabelos grisalhos, andar instável e o lema inabalável. Don't panic, não. Entre em pânico, seu personagem se tornou um dos clássicos mais lendários da comédia da BBC. A infância de Dunn esteve ligada não apenas ao palco,
mas também a realidade brutal da guerra. Após iniciar sua carreira de ator em meados da década de 1930, foi forçado a interrompê-la com a eclosão da Segunda Guerra Mundial e ingressar na 4ª Brigada dos Hussardos da Rainha. Em 1941, durante a campanha grega, sua unidade foi atacada e forçada a se render. Dani passou 4 anos como prisioneiro de guerra na Áustria, um período que deixou profundas cicatrizes psicológicas. Após a guerra, ele continuou sua carreira de ator mantendo-se reservado e retraído, embora apresentasse atuações animadas e espirituosas na tela. Sua vida pessoal também passou por mudanças e tensões. Em 1950, Young casou-se com a modelo Patricia Kenyon, mas o casamento terminou após 7 anos. Um ano depois, Dani casou-se com a atriz Priscilla Pugh Morgan, com quem teve 2 filhas. À primeira vista, pareciam uma família unida, mas a agenda de trabalho exigente e as pressões da fama às vezes prejudicavam o casamento. Apesar disso, Priscilla permaneceu com ele por mais de meio século, superando inúmeros problemas de saúde e, por fim, abandonando a carreira para viver uma vida tranquila em Portugal. 6º dia, novembro de 2011. Clive Dunn faleceu em sua casa em Bolicme, Portugal, aos 92 anos após complicações de uma cirurgia. Seu patrimônio líquido, estimado em 4 milhões de libras, adivinha não apenas de sua carreira, como ator, mas também de seu sucesso surpresa, 1971, e Grandad, que liderou as paradas do Reino Unido, Bill Pertwee, como diretor da ARP, William Hodges. Bill Pertwee nasceu em 21 de julho de 1926, em Amersham, Inglaterra. Em 1968, aos 42 anos, juntou-se ao exército do pai como o Ranger William Hodges, um ranger de defesa aérea. Rabugento e combativo, que frequentemente entrava em conflito com a unidade da Guarda Nacional do Capitão Mainwaring. A personalidade afiada, porém, espirituosa de Hodges, tornou-se um elemento querido da identidade do programa, catapultando Pertwee para a fama na televisão nacional. A infância de Pertwee foi turbulenta, com mudanças frequentes após a morte do pai, quando ele tinha apenas 12 anos. Sua educação foi interrompida e ele frequentou diversas instituições de ensino de mosteiros independentes a escolas técnicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, um acidente de natação o impediu de servir na Força Aérea Real, RAF, mas mesmo assim, ele se juntou ao Corpo de Treinamento Aéreo e trabalhou em uma fábrica de peças para aeronaves Spitfire. Nos anos seguintes, Pertwee ocupou vários empregos, de contador de ações a vendedor da Burberry, antes de uma carreira como comediante levá-lo à indústria do entretenimento. Seu casamento com Marion McLeod em 1955 foi uma fonte de consolo, mas a tragédia que se seguiu à morte de Marion em 2008 deixou um vazio que nunca foi preenchido após a morte dela. Pertwee viveu uma vida tranquila em Devon, embora tenha permanecido ativamente envolvido em obras de caridade e atuado como presidente da Father's Army Appreciation Society. A solidão dessa perda, combinada com uma tendência ao excesso de trabalho, levou a uma rápida deterioração de sua saúde, principalmente devido a problemas respiratórios e de mobilidade nos últimos anos. 27º dia, maio de 2013. Bill Pertwee faleceu em sua casa na Cornualha aos 86 anos, apenas 3 dias após aparecer em estado crítico em um desfile em Thetford, sede do Museu do Exército do Pai. Seu patrimônio líquido é estimado em 2 milhões, resultado de uma carreira de mais de 50 anos na indústria do entretenimento e de um papel que se tornou lendário. Janet Davis como Sra. Mavis Pike.
Janet Davis nasceu em 14 de setembro de 1927 em Wakefield, Inglaterra, em 1968, aos 41 anos, juntou-se ao exército de seu pai como Sra. Mavis Pike, a mãe devotada e um tanto protetora de Frank Pike. Sua personagem frequentemente proporcionava momentos divertidos, porém tocantes, particularmente em seu relacionamento complicado com o sargento Wilson e na natureza irascível do capitão Mainwaring. Antes de sua ascensão à fama, Janet lutava para equilibrar sua paixão pela atuação com o trabalho de secretária em vários cinemas de arte para sobreviver. Sua grande chance veio quando se tornou cliente de Anna Callender, esposa do produtor de Dad's Army, David Croft, e foi rapidamente convidada para audições. No entanto, sua carreira nem sempre foi um mar de rosas. Ela foi controversamente dispensada do papel da Sra. Pike na adaptação cinematográfica de 1971 da Columbia Pictures, uma decisão que decepcionou muitos de seus colegas e fãs. Seu casamento com o ator Ian Gardner foi inicialmente bem-sucedido, mas foi prejudicado por sua agenda de trabalho exigente e pressões financeiras. O conflito constante, somado ao hábito de fumar de Janet, fez com que sua saúde se deteriorasse rapidamente. Quando o câncer de mama retornou e se espalhou para os pulmões, ela passou seus últimos meses em uma casa de repouso aos cuidados de amigos e colegas, mas permaneceu gentil e graciosa até o fim. Janet Davis faleceu em 26 de setembro de 1986 aos 59 anos, encerrando o último capítulo da carreira da atriz de televisão mais querida da Grã-Bretanha. Seu patrimônio líquido, na época de sua morte, era estimado em 1 milhão de talassas, resultado de quase 2 décadas de dedicação à sua arte, grande parte dela adquirida discretamente longe dos holofotes. Colin Bean, como o soldado. Bob Esponja. Colin Bean nasceu em 15 de abril de 1926, em Wigan, Inglaterra, em 1968, aos 42 anos, juntou-se ao exército de seu pai como soldado esponja, um membro de um pelotão da Guarda Nacional que falava pouco, mas tinha um senso de humor impressionante ao longo de 27 episódios. Bean evoluiu de um personagem coadjuvante para um favorito dos fãs. Por trás de sua personalidade alegre nas telas, Colin Bean superou muitos desafios. Após servir no exército britânico após a Segunda Guerra Mundial, ele retornou à sua paixão pelo teatro, mas enfrentou inúmeros obstáculos, desde dificuldades financeiras até pressões profissionais. Uma agenda de apresentações exaustiva, horários de trabalho prolongados e papéis coadjuvantes constantes o deixavam constantemente exausto e estressado. A artrite o atormentou em seus últimos anos, forçando-o a se aposentar, concentrar-se em seu trabalho no rádio e escrever suas memórias Who Do You Think You're Fooling, revelando muitas das lutas ocultas de uma vida dedicada à arte, mas sempre escondida dos holofotes. Colin Bean faleceu em 20 de junho de 2009 em um hospital de Wigan, após 83 anos de vida, em decorrência de um derrame e complicações relacionadas à idade. Deixou um patrimônio estimado em US 700 mil, resultado de mais de meio século de dedicação ao teatro, à televisão e ao rádio. Frank Williams, como Reverendo Timothy Farthing. Frank Williams nasceu em 2 de julho de 1931, em Londres, Inglaterra. Em 1969, aos 38 anos, juntou-se ao elenco de Dad's Army como o pastor Timothy Farthing, um pastor gentil Azaziaski. Vezes desajeitado, mas incrivelmente gentil, que apareceu em 40 episódios e deixou uma impressão duradoura nos espectadores. A juventude de Frank foi marcada por uma luta constante para entrar na indústria do entretenimento.
Nascido em uma família estritamente religiosa, ele teve que encontrar seu caminho nas artes, começando nos palcos locais e, em seguida, inicialmente na televisão. Sua carreira nem sempre foi tranquila. Muitos de seus primeiros papéis foram de curta duração e não lhe trouxeram fama, colocando-o sob pressão financeira e enfrentando o ceticismo da família e dos colegas. Na vida privada, Frank preferia permanecer solteiro, mas manteve uma amizade profunda que durou décadas com Ronald Grange, colega de exército de seu pai. Esse relacionamento tornou-se um poderoso apoio emocional, especialmente à medida que a idade e a doença gradualmente afetavam sua saúde. Frank Williams faleceu em 26 de junho de 2022, poucos dias antes de completar 91 anos em decorrência de complicações decorrentes da doença em uma casa de repouso em Londres. Sua morte encerrou uma carreira de mais de meio século, deixando para trás uma fortuna estimada em US 1,5 milhão proveniente principalmente de trabalhos como ator e ator no palco. Edward Sinclair como Virgil Morris. Yeatman. Edward Sinclair nasceu em 3 de fevereiro de 1914 em Oldham, Inglaterra. Em 1969, aos 55 anos, juntou-se ao exército do papai como Virgil Morris Yeatman, um clérigo rabugento, mas sarcástico. O personagem rapidamente se tornou um personagem básico da série, envolvendo-se em confrontos cômicos com o padre e membros da Guarda Nacional. Edward nasceu em uma família de artistas. Seu pai era o ator de teatro, Albert Sinclair, e sua mãe, a atriz Gertrude Beams. Estreou nos palcos aos 6 meses de idade, mas só se tornou ator profissional aos 40 anos. Sua carreira não foi fácil. Durante anos ele se esforçou com papéis pequenos, muitas vezes sem diálogos, e foi frequentemente preterido em projetos maiores. Sua perseverança acabou ajudando-o a encontrar seu lugar, mas as pressões de atuar e ser escalado para papéis antipáticos às vezes o sobrecarregavam mentalmente e o esgotavam. Seu casamento de quase 40 anos com Gladys Green lhe proporcionou uma base sólida, mas não sem pressões. Uma agenda de gravações exigente, turnês extensas e problemas cardíacos prejudicaram sua saúde. No entanto, Edward manteve uma forte ética de trabalho, sempre chegando ao set na hora e se dedicando ao máximo em cada papel, como se soubesse que seu tempo era limitado. Em 29 de agosto de 1977, Edward Sinclair morreu repentinamente de um ataque cardíaco durante férias em Cheddar, Somerset, aos 63 anos. A tragédia aconteceu apenas um mês após as filmagens do episódio final de Dad's Army. Então ele não pôde assistir à 9ª temporada. Sua morte deixou um profundo vazio entre colegas e fãs, e Arthur Lowe, em particular, admitiu que com a saída de Ted, ficou claro que o Dad's Army deixaria de existir. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em 800 mil, valor derivado de sua vida inteira de trabalho no teatro e na televisão. Ian Lavender, como soldado. Frank Pike. Arthur Ian Lavender nasceu em 16 de fevereiro de 1946 em Birmingham, Inglaterra. O ano era 1968. Aos 22 anos, ele foi escalado para interpretar o soldado Frank Pike na comédia clássica O Exército do Papai. O jovem soldado ingênuo era frequentemente chamado de menino bobo, mas conquistou completamente o público. Lavender foi a única atriz a aparecer em todos os 80 episódios, além do filme de 1971, proporcionando uma ponte valiosa entre o jovem elenco e os veteranos da série. A juventude de Lavender combinou talento natural com uma progressão tranquila na indústria. Após se formar na Bristol Old Vic Theatre School
receber uma bolsa de estudos da cidade de Birmingham, ele imediatamente começou a se apresentar profissionalmente e rapidamente atraiu a atenção de produtores de televisão. O enorme sucesso de Dad's Army abriu portas para projetos maiores, mas também trouxe o desafio de sair da sombra de Pike. Lavender admite que durante anos foi visto como um jovem soldado apesar de atuar em peças de Shakespeare, filmes contemporâneos e televisão. Sua vida pessoal também teve altos e baixos. Seu primeiro, casamento com a atriz Suzanne Curtis, gerou 2 filhos, mas terminou em divórcio. Em 1993, casou-se com Michelle Mickey Hardy, que o acompanhou em alguns dos seus anos mais difíceis juntos. Enfrentaram uma série de graves problemas de saúde, desde um ataque cardíaco e um diagnóstico de câncer de bexiga, em 2004, até uma crise de sepse em 2017 que o levou a um hospital na Itália durante as filmagens da série. Desde então, Lavender se isolou da vida pública, desfrutando de uma vida tranquila com a esposa em Suffolk. Em 2 de fevereiro de 2024, apenas 2 semanas antes de completar 78 anos, Ian Lavender faleceu em sua casa, em Suffolk. Sua fortuna foi estimada em cerca de 3 milhões, em grande parte graças a uma carreira de mais de meio século, um testemunho do talento, da resiliência e do amor por sua arte que definiram sua vida.